Atenção que o título desta edição não é melhor que o título da primeira edição. Ok. Hoje os títulos são muito maus. Título deste episódio: Crimes muito estúpidos. Nós nem dizemos nada. É que às vezes eu estou cansado. A semana está a chegar ao fim, amanhã é feriado. É isso. Mas é bom que sejam de facto muito estúpidos. Bom, a Catarina Romeira mandou-me uma história magnífica para o Facebook. É a nossa ouvinte, a Catarina. Olá, Catarina. Já temos encontrado em sessões de autógrafos. Olá, menina Romeira. É daquelas notícias que cativa logo pelo título. Alemão faz pagamento com nota de 30 euros. Hã? Alemão que Faz pagamento com nota de 30 euros. Eu gosto disto. E vem a fotografia, a fotografia da nota. Esta na nota não notícia. existe. Não existe! Tens de dizer com sotaque alemão. Tens de dizer com sotaque alemão. Não existe! Pois. Vi a fotografia da nota. É linda, é tal e qual uma nota de 20 euros, só que em vez de 20 diz 30. Mas de resto está perfeita. O homem entrou num supermercado e comprou um maço de cigarros, sacando da carteira esta surpreendente nota de 30 euros. A parte mais gira disto é que o funcionário do supermercado que o atendeu não só aceitou a nota, como até lhe deu o troco certo. é tão bom. Pá, isto é ótimo. A história tem. No outro dia, desculpa interromper, Nuno, eu pago uma coisa com uma nota de 5 euros e o rapaz diz-me assim: não tem uma nota mais pequena. Mas olha que ninguém. Nem eu Se nem encontrar alguém, Pá, diga. ninguém. Esta história tem umas curvas e contracurvas interessantes. O homem, mais tarde, depois de outro funcionário do supermercado se ter apercebido da nota de 30 euros, o homem disse ter encontrado a nota no chão. E era verdade, porque antes de ir ao supermercado, este homem tinha ligado para a polícia, mal encontrou a nota, a dizer que tinha encontrado uma nota falsa de 30 euros. Só que, minutos depois, precisava de cigarros, não tinha outra nota, olhou para a nota de 30 euros e pensou: não custa tentar. E pronto, e usou-a. Isto depois de ter telefonado para a polícia. Tentou e conseguiu pagar cigarros com uma nota de 30 euros. Bom, a história Eu que acho segue. que o truque aí é logo assumir, tentando fazer com que pareça normal. Por exemplo, chegando lá e dizer: olha, amigo, eu preciso de cigarros, mas digo lá, tem truque de 30. Exato. É que eu só tenho isto. Quanto mais natural for a coisa, Quanto mais natural claro, for, claro que sim. talvez passe. Claro que sim. Tem aqui uma história que é maravilhosa e que prova que não conseguimos fugir do passado. James Myers é americano, vive num sítio chamado Concord e vive uma vida pacata, com uma família pacata. E foi numa manhã pacata, quando levava a filha pacata à escola pacata, que E é da família daquele livro muito conhecido, Qual? Os Myers. Os Myers, exatamente. Os Myers. Continua, Nuno. Ele estava a levar a filha à escola e um carro da polícia manda-o encostar o carro dele. Aparentemente ele tinha uma das luzes traseiras avariada. E o polícia que abordou James pediu-lhe os documentos e, depois de passar 25 minutos a verificar os documentos, foi ter com James outra vez e fez-lhe o inquietante pedido. Já se sabe, quando isto acontece, é porque há sarilho. O polícia disse-lhe: importa-se de sair do carro, se faz favor. E aqui James, pacato chefe de família, começou a ficar genuinamente preocupado. A expressão no rosto do polícia era tensa, era algo embaraçada também. E foi então que o polícia lhe disse: ouça, eu não sei como é que lhe vou dizer isto, mas há um mandado de captura contra o senhor. O homem, James, ficou boquiaberto. Estamos a falar de um cidadão insuspeito e com zero ligações ao mundo do crime. E o polícia explicou: é um mandado de captura emitido em 2002. Nesse ano, o senhor alugou uma cassete VHS num videoclube Ai, epá. e nunca mais a devolveu. Vocês lembram-se quando pagávamos multa, não é? Sim, sim. E o James diz, E tinhas que entretanto, rebobinar a cassete. Sim, não podias entregar por rebobinar, pois é. ele disse à imprensa: eu julgava que o polícia estava a gozar, só que não estava. E o polícia, super encavacado com a situação, disse a James: eu peço imensa desculpa, mas vamos ter de o prender. Vamos ter de o prender. E a cena é surreal, porque ainda por cima ele estava a ficar atrasado para levar a filha à escola. Os polícias foram simpáticos e decentes. Eles disseram-lhe: pode levar a sua filha à escola, mas depois, se não se importar, venha ter connosco à esquadra para o prendermos. E assim foi. É a vantagem deste tipo de criminosos, não é? Que os polícias tinham a certeza que um tipo que é procurado por não entregar uma cassete de vídeo desde 2002 provavelmente não iria fugir, nem mudar de cara e de país. E não fugiu. Eu também não fugiria se isto me acontecesse. Eu adorava que isto me acontecesse. Para contar preso? essa história aqui. Não conta. Epá, eu adorava ser preso porque não entreguei uma cassete de vídeo em 2002. Tens isso no teu cadastro. Devo dizer que eu comecei a fazer contas de cabeça para tentar lembrar-me se de facto não fiquei com nenhuma cassete de nenhum videoclube. Mas não. De 2002 acho que não. Nunca cometi esse Já nem crime. havia, acho eu. Ainda havia alguns. uns blockbusters ainda, Havia blockbusters, era. O homem, depois de deixar a filha na escola, foi à esquadra entregar-se. Para grande espanto dele,
Os polícias da esquadra levaram a coisa ao extremo, algemaram-no. Então, não é preciso Algemaram-no. Menos. Para grande espanto dele. Ele diz: nunca tinha acontecido isto. Dia 27 de abril, ele vai a tribunal. O mais incrível é que o videoclube já nem sequer existe. Era um pequeno videoclube, propriedade de uma família que na altura de facto apresentou queixa pelo facto do filme nunca ter sido devolvido. Os próprios elementos da família já nem se lembram bem, eles próprios. Diz o homem que foi libertado sob fiança. Ele diz: eu acho que se calhar a polícia não devia perder tempo com certos casos, tendo em conta outros bastante mais graves. Já agora, o filme em questão, que o homem se lembra vagamente de não ter entregue no videoclube por puro desleixo, é considerado um dos piores filmes de sempre da história. Qual É o filme Freddy Got Fingered, uma das comédias da estrela fugaz do fim dos anos 90, princípio de 2000, Tom Green. Lembram-se daquele o comediante Tom Green, claro que sim. Que namorou com o Drew Barrymore. Com tanto bom filme em 2002 a valer um tipo ir de facto para a cadeia, e este tipo vai preso e a tribunal por causa deste filme. Foi o ano do Senhor dos Anéis, As Duas Torres. Foi o ano do Minority Report do Spielberg. Ai, que andámos no IMDb. Foi o ano do Gangues de Nova York do Scorsese. Na verdade não, é só pôr no Google 2002 Movies. Boa. Não é preciso ir ao IMDb. IMDb é tão fim de anos 90. Bom, e este tipo vai preso e a tribunal por causa da pior comédia de sempre. É deprimente. Entretanto, o autor da comédia, Tom Green, já veio a público falar sobre isto e publicou um tweet onde diz estar em estado de choque e sem conseguir acreditar. Se ele não tivesse feito o filme, tinha-se poupado esta maçada. Este homem e também à humanidade. Mas seja como for, é fascinante. E lindo era ele agora devolver o filme passados todos estes anos e ser preso outra vez logo a seguir, porque não está rebobinado. Mas olha, ele está com cadastro. De facto. Sabes, eu nunca me esqueci do meu primeiro número de sócio de um clube de vídeo. Então, Era o 517. Nunca me Essa esqueci. memória, meu Deus. Tal como me lembro perfeitamente do o primeiro número de telefone fixo da minha primeira casa. Também não me lembro. Onde vivia até aos 6 anos. Isso tenho eu lembro. memória. isso eu lembro. Isso também me lembro. Acho que posso dizer, porque esse já não Sim, existe. sim. Era o 83451. Pois. Na altura não havia tinha 2 1. Voltando aos videoclubes, qual foi o Porquê? primeiro Já filme? passámos disto. Qual foi o primeiro filme que se lembram de alugar? Eu lembro de aquele primeiro filme que eu aluguei. Olha, lembro-me E da. vocês vão se rir quando eu vos disser o Olha, título do filme. lembro-me da Da tarde. Chicholina. Eu lembro de, nesse clube de vídeo, que era um clube de vídeo do bairro onde eu cresci, do bairro dos Atores, sim. que era o único clube de vídeo que havia ali perto. Lembro-me de andar maluco atrás de um filme, porque como era muito pequeno só havia uma cópia desse filme. Sim. E era o filme que havia cartazes na porta. Eu queria muito aquele vídeo, que era Sim. O Milagre da Rua 8. O Milagre da Rua 8. Que era uma coisa com aliens. O título original é Batteries Not Included. Exatamente. Um gajo uma que nasce produção do no bairro Spielberg. dos atores, depois vai para a rádio. Já viste isto? Não há coisas não. Não ponhas ainda o que o Marco quer falar. Eu queria só dizer qual foi o primeiro filme que eu aluguei. Oh, Nuno, não te importas que isto acabe? Fala por cima disto, não vamos! Vamos por cima disto, fala na boa. Vocês não me conseguem calar. Nuno, diz lá qual foi o teu filme que tu viste no primeiro dia de... Diz lá, Nuno, qual foi o filme? Conta-nos, estamos aqui todos para te ouvir! Não fiques acanhado, Nuno! Está quase, Nuno. Diz lá, Nuno. O primeiro filme que eu aluguei, que foi num videoclube Agora não tem piada. ali na Columbano Bordal Pinheiro. Na rua havia um videoclube ali, um pequeno videoclube. Sim. Da Praça de Pequeníssimo. Espanha para Sete Rios. O primeiro vídeo que eu aluguei Se não tiver chamava-se. graça, vai por água abaixo, está O avisado. primeiro filme que eu aluguei chamava-se O Canalizador. Olha, não era com a Chicholina, mas olha, está lá. Mas Epá, devias- agora, tenho que vos dizer o que é o filme O Canalizador. Se vocês fizerem uma busca ao filme O Canalizador, Não é isso que estamos a pensar. é o primeiro filme do Peter Weir, realizador do Clube dos Poetas Mortos. Eu acho que o primeiro filme que eu aluguei, tenho quase a certeza que foi O Campeão. Ah, Com o Campeão Ricky Schroeder Exatamente. e com o John Voight. com o John Voight. Pois toda é. a gente O viu esse campeão. filme nessa Que é altura. Realizado por John Lágrimas, J. Avildsen. O Era filho da- chora do muito rock. no fim. Título deste episódio: então, se não lhe entregaram essas maçãs, como é que as esmagou enquanto ostentava esse falso bronze? Shit. Shit. Folha? Claro que sim. Folha de papel, em inglês. Sim. Bom, saudemos Nassim Uddin, do Paquistão. Homem que entrou para o livro Guinness dos recordes com este recorde. Este homem é o maior do mundo a esmagar maçãs com a mão. O que, convenhamos, não parece muito espetacular depois de termos visto o Toy a destruir uma melancia a murro no Taskmaster, mas pronto,
É um facto que uma maçã, sobretudo se não estiver demasiado madura e farinhenta, é uma fruta rija, não é? É uma fruta rija, é uma fruta rija. E há aqui vários pormenores dignos de nota nesta história. Para começar, Nassim já não é propriamente um jovem na flor da idade e da força, ele tem 70 anos. Uau! E depois eu sei o que é que estão a pensar. Estão a pensar que, tal como Toy, como Melancia, Nassim destrói maçãs a murro, ou seja, mete a maçã Sim. numa mesa e Fecha o punho. pum! Queimou aberta. Mas não! E aqui é que está a espetacularidade. Ele entrou para o Guinness por esmagar maçãs apertando-as na mão. Não pode. Ele aperta-as na mão e esmaga-as, como quem machuca papel. Não pode. Epá, é preciso ter força nas mãos. Faz puré. Faz puré. Usando a força dos seus dedos cerrados, ele desfez 21 maçãs num minuto. É portanto assim que está o recorde para Mas estes atenção, dias. Ele apertou 21 maçãs. Tipo maçã é que é, por exemplo, é importantíssimo, percebe? Uma reineta, Uma reineta esfarela melhor. Uma Granny Smith não tanto. Não Olha, sabes sei, qual é que é o tipo de maçã? Temos que analisar o vídeo. Eu com gosto das algum fugis. cuidado. Temos que analisar. Mas pronto, 21 maçãs dentro da mão em um minuto, desfazendo-as. Portanto, pega numa chinhoque, pega noutra chinhoque. Sim. Não é bem chinhoque. Epá, 21 num minuto, quer dizer que mesmo assim ele ainda É pá, dedica algum 3 tempo. a 6, portanto dá quase uma média de cada maçã a 3 segundos. É isso. 1, 2, 3, trás! Incrível. É o Eu vou anti-stress procurar o dele. vídeo, vou pôr o vídeo. Eu preciso ver daqui a isso. pouco. A minha vida agora precisa disso. Mas repara, um dia que este homem veja alguém distraído a atravessar uma estrada sem perceber que vem aí um carro, se ele puxa essa pessoa para a salvar de ser atropelada, arranca-lhe o braço. Arranca-lhe o braço. Sim. A pessoa diz: epá, mais valia ter levado com o carro em cima. Sinceramente, Sr. Nassim. Ele explica esta força insana com que esmaga maçãs, agora na reforma, por ter trabalhado a vida toda como soldador, ali a lidar com o ferro. Ganda senhor. Ganda senhor. Mas canaliza a força dele para Parabéns. algo inocente que não faz É mal a isso. ninguém, não é? Olha, eu É só isso. espero que tenham depois aproveitado o piré. Para os bebés. Exato. Sim. Também Que estava a se tenha pensar estragado, não se tenha Ou então estragado para nada. acompanhar um bom lombo. Um bom lombo. Um bom lombo. Um bom lombo. Bom, e agora, o homem que descobriu uma fraude envolvendo pizzas. Connor Colland é dono de uma pizzaria em North Yorkshire e foi contactado por uma empresa de entregas, a Deliveroo, que eu usei quando fui a Londres recentemente. É uma espécie de Uber Eats ou Globo. Sim. Mas não temos cá a Deliveroo. O homem foi contactado pela Deliveroo a propósito de um pedido que supostamente não tinha chegado ao cliente que o tinha encomendado. O cliente queixava-se que não tinha recebido uma pizza de queijo de cabra familiar e uns acompanhamentos, tudo custando 23 libras. Como é normal nestas coisas, o cliente insatisfeito recebeu o dinheiro de volta, mas Connor, o dono da pizzaria, ficou com a pulga atrás da orelha. E em conversa com o staff da loja, ficou claro para todos que todos tinham a sensação de que aquela pizza tinha de facto sido entregue. E o Connor começou a achar: se calhar fomos roubados. E decidiu provar a inocência da sua pizzaria e do entregador que supostamente não a tinha levado ao cliente. E então foi de propósito à morada do cliente, foi remexer no lixo do cliente em busca de vestígios e de embalagens da sua loja. E assim foi. Ele encontrou no caixote do lixo à porta da casa do cliente todas as embalagens da pizza e dos acompanhamentos que supostamente nunca tinham sido ali entregues. Ainda pá. Sem medo de se sujar. E ao invés disso, decide limpar a sua honra. Viram Bravo, bem isto? bravo, Muito muito bem. Ele pegou no lixo, pegou nas caixas de pizza e dos acompanhamentos, bateu à porta. Quem atendeu não foi o dono da casa que tinha feito o pedido, mas sim um roommate que lá vivia e que disse aterrorizado que o amigo não estava naquele momento. Eu suponho que ele estivesse aterrorizado porque Connor, o dono da pizzaria, não só é um tipo grande, como estava furioso e estava todo sujo a segurar embalagens cheias de molho. Devia ser uma imagem de terror. Sim. Pensou, vai dar cabo de mim. E foi aqui que o Connor... teu amigo. Foi aqui que o Connor, o dono da pizzaria, teve uma das saídas mais épicas que eu já vi uma pessoa irada ter. Eu nunca tinha visto ninguém exigir um pedido de desculpas como o Connor exigiu. Ele disse, e passo a citar: eu quero que o dono da casa me escreva um pedido de desculpas que não poderá ter menos que 750 palavras. Ótimo. Ótimo. Isto é absolutamente Tão específico. isto é soberbo. Como é que alguém tem o discernimento, na fúria de ter sido enganado, de chegar a este número? Um pedido de desculpas que nunca poderá ter menos que 750 palavras. Ainda é muita palavra para um pedido de desculpas, não é? E Connor foi tão convincente e tão aterrorizador que, de facto, passadas umas horas, o pedido de desculpas estava a chegar. E, de facto, não tinha menos de 750 palavras. Eu gosto de pensar... Foi por escrito, à por escrito, mão foi por escrito. ou foi no computador? Nós foi por mensagem. É que o
mensagem. Está bem, é que o computador tem o word count. Pois. Se for assim, porque tens de contar. Tens de 1, contar, 2, claro. 3, 4, 5. Mas eu gosto de pensar no aldrabão e no roommate a contarem as palavras desesperados para perceber se tinham chegado já lá. O pedido de desculpas dizia que ele tinha cometido o crime devido a ser jovem e ingênuo e de ter cedido à pressão dos seus pares. A chamada peer pressure. Aparentemente foi numa daquelas coisas de eu aposto que não consegues fazer isto. E ele fez. Fez. O texto do pedido de desculpas é hilariante. Alguma vez na porque- história da humanidade, alguma coisa começou com ei, após não consegues fazer isto, resultou bem. Epá, não. Não! Parem com isso! Parem com isso! Se calhar Não é? alguém disse isto ao Putin, se Não. calhar. Meu Deus. Bom, o texto do pedido de desculpas é hilariante porque de facto é muito palavroso. É um texto demasiado palavroso e isso tem muita graça. Ele diz, por exemplo, compreendo que as minhas ações estavam erradas e que poderão um dia eventualmente levar-me a complicações sérias se eu continuar a levá-las a cabo. Hoje aprendi uma grande lição sobre não seguir os atos dos meus pares. Sinto que estou simplesmente a prejudicar a cultura local e a população local ao continuar a agir desta maneira nefasta. Por favor, aceite as minhas sinceras desculpas sobre tudo isto que se passou. Estou arrependido de todo o coração e não mais voltarei a levar a cabo nada como isto. Se eu pudesse voltar atrás no tempo, ofereço uma compensação monetária pelas minhas ações, louvo a sua dedicação e a sua ética ao nível do negócio. Isto é só uma parte. Isto é só uma parte da mensagem. Eu nem queria o dinheiro de volta, só o facto de ter obrigado um tipo a contar as palavras do texto e a ter de acrescentar mais, até por fazer 750. Pá, lindo. Agora, Eu punha isso na parede. o que é certo, sim, eu acho que é emoldurado. Sim, emoldurado. O que é certo é que o Connor disse nas redes sociais que isto é uma tendência por estes dias. Malta que, para reaver o dinheiro que pagou por uma refeição, apresenta queixa a dizer que a encomenda não chegou. Não façam isto, petizada. É feio. E o Connor Muito feio. lamenta ainda que a empresa de entregas, a Deliveroo neste caso, fique cegamente do lado do cliente sem questionar o que se passa. Sabes Bom, que não é só nesse campo do takeaway. Muita gente que vai, por exemplo, a Airbnbs e a residências e no fundo consegue alugar espaços para quartos ou coisa assim do género. Assim que chega lá, procura falhas. Mesmo que não haja. arranjar maneira. Começa ali a arranjar coisas para depois não pagar. E às vezes até dizem assim: olha, que se não me oferecer, faço uma crítica má no Booking. Pois é. É muito Essa tramado. gente É uma tem situação muito zona delicada. VIP no inferno. Bom, ontem fizemos um especial falso bronzeado. Escandalosamente eu não contei aquela que eu diria que é capaz de ser uma das mais épicas de todas as histórias de falso bronzeado. Aconteceu a uma TikToker, penso que inglês ou americano, olha, agora estou na dúvida, chamada Jodie Morris. Eis uma senhora que não foi a um salão de beleza fazer o seu bronze. Ela decidiu iria fazê-lo ela própria em casa. Erro. O que, tendo em conta os saris que ficámos a conhecer ontem, alguns deles em salões, é um risco do cacete. O que é que se passou? Passou-se que a Jodie Eu nem consigo espalhar creme protetor em mim próprio. ela aplicou uma de mão, digamos assim, de falso bronze, mas mesmo muito escuro. E diz ela que ela diz que se emocionou depois de aplicar. Emocionou-se. Emocionou-se depois de aplicar essa primeira camada. Emocionou-se tanto que chorou e as lágrimas lixaram o falso bronze. Atenção, eu nunca apliquei falso bronze, não consigo, portanto, avaliar a emoção da experiência. Vera, tu já fizeste, E não sei aposto se que não choraste. lavou as mãos. Tu não choraste? Não. Pronto. Nunca aconteceu. Eu diria que esta jovem é muito sensível, não é? Eu consigo imaginar muitos momentos que fazem as lágrimas brotar, mas fazer falso bronze não sei se seria um deles. A não ser que, e eu desconfio que pode ter sido isto que aconteceu, ela fez uma camada, apercebeu-se, se calhar devia ter ido a um sítio onde profissionais fazem isto, e começou a chorar com o aspecto daquilo. Ora bem, as lágrimas deram cabo da primeira camada e o que se passou foi que ela continuou a aplicar camadas atrás de camadas até as lágrimas pararem de cair. Ficou péssimo. No dia seguinte, Jodie Morris acordou, viu-se ao espelho e a pele dela estava num tom que eu definiria como castanho esverdeado, ok? Aquilo é quase um verde tropa. Estava podre. É um verde tropa, estava podre, era quase. Mas estava muito escuro. Tens foto? Muito escuro. Sim. E parece que demorou muito a sair. Demorou muito a essa sair. parte- Os seguidores dela foram acompanhando o drama e quando dias depois ela mostrou uma imagem sua já com a pele no seu tom habitual, as pessoas manifestaram alegria e alívio como se fosse com ela. E ela aí não chorou também? Muito bizarro, possivelmente de emoção. Bom, queria só terminar com problemas provocados por nomes de empresas que abrem endereços de internet sem perceber que por vezes palavras todas juntas dão sarilho. É o caso de uma pizzaria do país de Gales, Welsh Italian Pizza. Eles abriram o endereço welshitalianpizza.co.uk e só depois de os estamparem em letras grandes na loja perceberam que aquelas palavras todas juntas têm ali uma zona onde parece estar escrito Welsh Shit Alien Pizza. Para as pessoas que sabem inglês, acho que toda a gente sabe o que é shit, não é? Folha de papel. Isto, claro. Isto tinhas depois chega uns anos depois de uma hashtag que fez furor na internet e que envolveu
A famosa vencedora do Got Talent, Susan Boyle. Lembram-se? Claro. Peço desculpa. Em 2012, a Susan Boyle lançou um álbum e criou a hashtag Susan Album Party. Problema, aquilo tudo junto acaba por se conseguir ler de mais que uma maneira. E uma das maneiras que salta mais à vista, porque a humanidade é perversa, é a Sus Anal Bum Party. Sendo que anal e bum são palavras que vão dar ao mesmo sítio. E não é um sítio bonito. Festa rabo. Comercial. Edição de aniversário do Homem que Mordeu o Cão, nas manhãs da Comercial. Título deste episódio? O título deste episódio, o trânsito é uma chatice. Hoje em dia vêm-se coisas muito giras no trânsito. Eu tenho reparado na quantidade alarmante de pessoas que... Vocês já viram isto? Mas há pessoas a escrever SMS enquanto conduzem. É horrível. E não é em engarrafamento. Estamos a falar de pessoas a andar a 100 à hora, estrada fora, e a escrever SMS. Eu quero acreditar que são SMS, porque apesar de tudo, uma SMS pode ser mais urgente que um post no Facebook. Mas eu acho que há pessoas que atualizam o Facebook ao volante do carro. Daí tantos erros ortográficos, É por tantos aí, pontapés Wanda. na gramática, as pessoas vão em velocidade. É das tremuras do Sim, carro. sim. E Não é que não saibam escrever. Claro que não. As tremuras dos 40? Não. Bom, mas é tudo mau, SMS ou Facebook. Mas é particularmente assustador pensar que há malta a atualizar o estado do Facebook enquanto conduz o carro. Em Inglaterra, uma senhora foi capturada pela câmara implacável instalada no capacete de um ciclista em todo um outro patamar de aventura ao volante do seu carro. Aparentemente a senhora não tinha tido tempo para comer o pequeno almoço em casa e estava a conduzir o carro enquanto... preparem-se, porque isto é todo um outro nível. Ela estava a conduzir o carro enquanto comia, usando uma colher, cereais com leite dentro de uma taça de loiça. Está certo. Ela decidiu trazer aquilo tudo de casa e estava a guiar com uma taça de cereais com leite ao colo, que ia comendo à colher. Nunca é demais dizer, entre as coisas que se podem fazer enquanto se conduz, conta-se apenas uma: é conduzir. Só se pode conduzir e conduzir. Qualquer outra coisa, SMS, Facebook, cornflakes, eu acho que é de evitar. A única coisa que eu consigo fazer enquanto conduzo é espirrar. E eu às vezes tenho grandes sessões, vocês sabem, de espirros matinais. São muitos seguidos. Já me aconteceu espirrar toda a A5, desde Rana até à porta da rádio. Ora, tendo em conta que ninguém consegue espirrar de olhos abertos e que eu dou espirros separados para ir por um segundo de pausa, eu posso dizer aos meus amigos que praticamente já fiz a A5 toda de olhos fechados. É ou não é assustador? É o mais possível. O Paulo Miranda devia tomar nota e dizer: atenção, neste momento o Marco está na A5 E está com vias vias alternativas. E há pólenes no ar. Exato. Malta, eu sou um visionário. Queria dizer-vos isto: sou um visionário. Ontem, durante o programa televisivo que apresento, 5 para a meia-noite, eu estava a falar com o César Há uma Mourão. tradição neste programa. Já não fazemos há muito tempo. É o aniversário e deviam fazer Devíamos isso. fazer isso. Ontem, durante o programa 5 para a meia-noite, Espera aí. Sim, boa noite. é um programa. Isto está onde? Dá na televisão. Não é rádio. Não é rádio sequer. Não é rádio, é na RTP. Não dá Na na comercial. RTP. Não dá na comercial. Portanto, não tem nada a ver com Nada a isto. ver, nada a ver. Não é? Então cala-te! Mereceste ouvir esta. Eu ontem estava a falar com o César Mourão sobre o filme que ele fez agora, ao Pátio das Cantigas, e onde ele faz o papel de condutor de tuk-tuk. E estávamos a falar sobre a guerra entre taxistas e tuk-tukistas. E eu disse que um dia deste um taxista ia passar-se e ia bater num tuk-tukista, porque eu tenho ideia que todos os taxistas odeiam os tuk-tukistas. Posso fazer uma pergunta? Existe a palavra tuk-tukista? Passou a existir hoje. Mas de cada vez que eu viajo de táxi e passamos ao pé de tuk-tuks, os taxistas, eles quase rosnam. Aparece um tuk-tuk e ele... Isso é rosnado? Isso é outra coisa. Pois é. Mas os taxistas não vão à bola com esse novo meio turístico de locomoção. Qual não é o meu espanto quando o programa acaba e chega esta notícia: taxista agride condutor de tuk-tuk com martelo. Eu sou uma espécie de visionário. Ora bem, esta notícia tem detalhes incríveis. Tu Isto vais-me aconteceu, dizer 5 números e 2 estrelas antes de sair daqui. É isso. É desta que vamos ganhar 130 e não sei quantos milhões. E podemos comprar a TAP. E muitas TAPs! Bom, isto aconteceu ontem na Rua da Palma, ali ao pé de Martim Muniz. Começou com um desentendimento de trânsito e a coisa descambou quando o taxista bloqueou a marcha do tuk-tuk e, de acordo com a notícia, foi ao porta-bagagens, de onde tirou
A descrição é assustadora. De onde tirou um martelo com uma corrente de ferro presa? Que dá sempre jeito de ter no carro. Tens o macaco e tens Isto o é martelo fenomenal. com uma corrente de ferro. Eu não consigo perceber se a corrente de ferro presa ao martelo é para intimidar. Eu acho sinceramente que qualquer coisa intimida mais se tiver uma corrente de ferro presa. E vocês sabem que eu sou um trabalhador muito dedicado e vocês, ao longo destes anos todos, vocês sabem que sim. E eu, esta manhã, antes de vir para aqui, fiz o teste em casa. A primeira coisa que fiz hoje foi ir à garagem buscar uma corrente de ferro e atei uma das pontas da corrente a um espanador de pó. E é incrível como o espanador fica com ar assustador. Por isso, eu não sei qual era a ideia deste taxista. Se era para tornar o martelo mais assustador. O martelo é, na verdade, daqueles objetos que não precisa de mais nada para meter um medo do caraças. Se alguém vem na nossa direção com um na mão, eu vejo um tipo vindo na minha direção com um martelo no ar, eu sei que tenho que fugir. Agora, o taxista ter um martelo preso a uma corrente de ferro, isto não parece um adereço da Guerra dos Tronos? É isso que eu ia dizer. Um adereço da Guerra dos Tronos, o que é isto? Ou então é só um método para ninguém lhe roubar o martelo. Como nas eleições, que as canetas estão presas à mesa da cabine de voto, sabem? Um cordel para ninguém levar. Se calhar é isso. Se calhar a lógica do taxista é: ok, toda a gente precisar pode usar este martelo para rachar a tal alguém, mas ninguém o leva, é meu, está aí preso. Um ataque com um martelo preso a uma corrente de ferro. Eu andei muito de táxi muitos anos da minha vida, antes de ter carta de condução, e sou amigo de vários taxistas, e eu sempre tive boa imagem deles. Mas a partir do momento em que entram em cena martelos presos a correntes de ferro, pá, eu confesso que vou começar a andar com dinheiro trocado, porque se um dia calha eu só andar com notas de 20 e apanho um destes vikings, Já te apanhaste toras. se eu digo que não tenho mais pequeno, ele ainda me deita fogo à aldeia. A aldeia. Possível é. A aldeia. Um martelo preso por uma corrente de ferro. Olha, como é que ficou o senhor do tuk-tuk? Não Perdeu aconteceu nada. O taxista tem 67 anos. É um senhor já de uma certa idade. O senhor do tuk-tuk ficou bem. Mas vamos acreditar que este taxista queria só destruir o tuk-tuk. Não era Olha, eu propriamente. sou muito fã do conceito de tuk-tuk. Ainda há uns tempos dei um passeio por Lisboa com a Tuk-Tuk Tez. Beijinhos para eles, são muito simpáticos e são nossos ouvintes. E aquilo realmente vai por ruínas e ruelas que tu não consegues. É verdade, e Não agora com consegues sabor a passar, presunto. What? É boa. Entretanto, Não, Wanda está estou ali. com sabor a presunto agora. Sério? Não é isso que estamos a falar. Não é bacon. Memórias de 8 anos das manhãs. Está o senhor com o martelo à tua espera lá fora. Estou o novo das pessoas da Rádio Comercial que desejam ardentemente ir ver os YouTube com os vencedores do passatempo e assim, a Barcelona. Ok. E nós vamos agora decidir quem vai, rodando a tombola e escolhendo um nome. Eu não pus o meu nome na tómbola derivada, não tem tempo. Não tens tempo. Nem para me puxar. Eu não pus o meu porque era injusto, já vi os YouTube muitas vezes. Até tu estiveste cá lá com eles? Já estiveste com eles? Eu estava no palco, fazendo a primeira Mas eu parte. lembro sempre disto. Borges esteve com Pedro Ribeiro a seguir. Pumba, acidente de bicicleta. Partiu-se todo. Vamos a isto? Mas espera, onde é que está o Wilson? O Wilson pode ganhar isso sem estar cá. Não está cá, não ganha. Simples. Quem vai tirar o andar? E ganha. Se for o Wilson, ganha a pessoa que tem a letra do alfabeto mais perto do nome. É para ti que vai tirar o próprio nome. Olha isso, merda. Não se... Não. São palavrões? Eu disse merda. Ah, ok. Estão só 1000 pessoas a ver. Mas literalmente ou... Estão só 1000 pessoas a ver. Só diz viúvas. Está cheio de papéis a dizer viúvas. Olha, veja, se ganhares, veja. Olha. É o grande momento. Estou a participar. Costuma ser uma miúda gira a fazer isso. Agora melhorou. E que Quem vai ver os YouTube? A Barcelona. Estás a explicar? Não estou. Está nervoso, o gajo está nervoso. Não. Dia. Quando é que é o concerto? É segunda-feira 5. É feriado. Não é não? É? Quem é? Vasco Palmeirinho! Vasco Palmeirinho. Dá para mim todos os papéis de eu gosto. Vai não. Há uma pessoa a perguntar, o representante do Governo Civil aprova isto? Não o deixamos participar. Todos os nomes. Ele queria tanto isto, pá. Beijar-te? Sim. Pronto. Obrigado a todos. E brevemente, para todos os concertos da Rádio Comercial faremos isto. Rita,
É só para comprovar que todos os papéis tinham nome. Todos tinham. Quer ver? Patrícia Pereira. Mas de facto saiu a Vasco Palmeirinho, o ignóbil Diogo Beja. E finalmente, quem é que estava aqui mais? Joana Batista. Era este é que foi. Repara, foi o último. Qual é que os probabilidades eram ínfimas? Eu só quero dizer a todas as pessoas que tentaram e não ganharam, tu fez! Estou a brincar. Vasco Palmeirinho. E agora corta. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Título deste episódio: Pokémons não vão para Bordeus. O último episódio desta temporada, O Homem que Mordeu o Cão e eu vamos de férias, e o facto de ir hoje de férias é revelador de um lado obsessivo-compulsivo que eu tenho, porque várias pessoas disseram-me: então, mas vais de férias em agosto, sexta já é dia 1, já não devias ir trabalhar. E se calhar é verdade, mas pá, caneca, eu nunca conseguiria acabar isto numa quinta-feira. Eu percebo-te. Ficava esquisito, ficava incompleto. Ficava aí pendurado. Eu tinha de arredondar e começar as férias numa segunda-feira. Se calhar é parvo, mas é o que é. Portanto, para todos os efeitos, para esta rubrica, hoje é dia 32 de julho. Bom, fui ao lugar de lendas que é o Reddit oficial do Homem que Mordeu o Cão, ver o que por lá se passava. Juntem-se a esta comunidade, já tem mais de 41 mil membros. Vão a reddit.com, procurem por HQMC. Eu encontrei esta história de férias que foi lá deixada por um ouvinte que assina Atomic Halux 3498. Quer dizer, ele não assina isto, o Reddit atribui-lhe este nome e ele ficou. Ele gostou. Conta então esta querida pessoa, não sei se é um ouvinte ou uma ouvinte também, não é? Isto não está aqui bem definido. Conta esta pessoa: os meus pais, juntamente com os meus sogros e cunhada, decidiram organizar uma semana de puro descanso em Porto Santo. Belo sítio, sim senhor. Tudo bonito, diz esta pessoa, tudo combinado, voo marcado para aí ao meio-dia, saem todos contentes de casa, vão para o aeroporto de Lisboa, chegam, fazem check-in, esperam mais um bocadinho, porque o voo estava atrasado 2 horas. O quê? Nada que um vale de refeição de 9 euros oferecido pelo aeroporto por causa do atraso não resolvesse. Triste. É muito triste. Não é? Isso é um café. Toma lá 9 euros. Nem sequer 10. Arredondei para 10. Da mesma forma que eu arredondei isto para sexta-feira. Finalmente chega a hora do embarque, entram no autocarro que os leva para o avião, sentam-se nos seus lugares com aquele alívio de missão cumprida, e eu, no sossego do meu escritório, recebo um WhatsApp no grupo da família. Já estamos no avião! Passados 10 minutos, outro WhatsApp. Já saímos do avião. Diz o nosso ouvinte, ou a nossa ouvinte: confesso que a minha primeira reação foi: epá, sim senhor, isto é um voo rápido. Porto Santo para aí a 100 milhões de quilómetros de hora. O Elon Musk está lixado. Mas a realidade era outra, diz esta pessoa que escreve isto. No avião começaram a ouvir demasiado francês para ser só uma coincidência. Não eram uns bonjours tímidos, era mesmo ambiente de croissant a flutuar no ar. A coisa começou a azedar quando um francês chegou ao pé dos meus pais a pedir o lugar à janela. Eles, muito educados, levantam-se, trocam de lugar. Mas eis que depois surge lá a fame do francês a reclamar para si o lugar da minha mãe. Estranho. E é aqui que se dá o plot twist. Trocam cartões de embarque e percebem. Estavam todos, pais, sogros, cunhada, todos num avião não para Porto Santo, mas para Bordeus. E a 10 minutos de levantar voo. Mas como é que entraram? O que é que se passava, entretanto, no avião que ia para Porto Santo? Diz esta pessoa: do lado certo da pista, no avião real para Porto Santo, com as portas já fechadas, o piloto comentava desanimado com a tripulação: vamos levantar voo, mas eu já faço esta rota há 2 anos e nunca vi isto tão vazio. Afinal, diz a nosso ouvinte, o motorista do autocarro que faz o transfer para os aviões decidiu dar uma volta criativa e levou para o avião errado 80 pessoas. Pá, isto é incrível. E eu digo uma coisa: com o meu nível de distração, se eu fosse motorista de autocarro no aeroporto, isto estava sempre a acontecer. Sim, claro. Eu nunca poderia fazer disto de vida. Eu estava sempre a mandar pessoas para sítios errados do globo. Lá conseguiram corrigir tudo a tempo, redirecionaram os 80 turistas desnorteados para o avião certo. A viagem seguiu
após pouco mais de 1 hora de voo e diversas piadas do piloto e da tripulação, lá chegaram a Porto Santo. Aparentemente o piloto da altura disse: senhores passageiros, vamos iniciar a descida. O aeroporto é Porto Santo, mas o clima é de Bordeus. Ótimo, ótimo. E agora, a aventura alucinante de um ouvinte nosso cujo nome no Reddit é The Monkey. A história aconteceu-lhe em 2019. É das coisas mais épicas que já vi na vida. Até me vou sentar. Se fosse um filme, era para aí uma mistura entre Cidade de Deus e Detetive Pikachu. Agarrem-se. Vamos lá. Que isto vai ser intenso. No autocarro certo. Diz o nosso ouvinte: em 2019, com 27 anos e uma filha recém-nascida com apenas 2 semanas, decidi aproveitar um raro momento de silêncio em casa para desanuviar a cabeça. A minha mulher descansava, a bebé dormia e eu pensei: vou só ali apanhar uns Pokémons e já volto. Levei a minha Honda PCX 125, há dias parada, para dar uma volta e, claro, alimentar o vício de Pokémon Go, que jogo diariamente desde 2016. Que um parênteses, eu não sei se o Pokémon Go ainda bomba hoje, mas eu lembro-me que em 2016 eu próprio andava com o meu filho pelas ruas. Na altura o Pedro tinha 7 anos. Andava de telemóvel na mão a apanhar Pokémons pelas ruas da parede. Eu fiz isso uma vez. Para quem não sabe, o jogo funciona geograficamente, não é? O telemóvel mostra-nos o mapa da zona em que nós estamos e em que sítios do mapa há Pokémons para apanharmos. E depois há zonas de ginásios onde aconteciam treinos e duelos. E há que dizer que eu já não jogo há muito tempo Pokémon Go, mas lembro-me de ser maravilhoso. Eu não vou dizer que não foi um jogo responsável por pessoas marrarem contra postes ou atravessarem estradas sem olhar. Essa parte não é boa. Mas eu lembro-me que graças ao Pokémon Go caminhei muito. Eu andava muito pela marginal fora, por ruas estreitas da parede. Lá em casa é a maluqueira das cartas. As cartas. Mais sossegado, né? É mais sossegado. Sim, mas tenho pai meu. Algumas já valem muito dinheiro. Isso depois valoriza muito. Mas é que estão espalhadas pela casa toda. Pronto, aconselho-te a ir olhando para os sites de cotação das cartas, porque já tens lá coisas incríveis. Vou pensar nisso. Portanto, este ouvinte estava nisso, não é? Aproveitando um pequeno momento de sossego na vida de um recém-pai, lá foi ele caçar Pokémons pelas ruas. Prossegue ele. Durante cerca de meia hora, tudo tranquilo. Até que decide aventurar-me um pouco mais longe e entro num bairro menos recomendável. Estaciono junto a um parque infantil, olho para o telemóvel e começo a atacar um ginásio no jogo. Nisto, vejo um autocarro parar e um grupo de pessoas a sair. Nada de mais, até ouvir o seguinte: olha ali um gajo da Uber Eats. Levanto os olhos e vejo 3 tipos a vir na minha direção. Pressenti logo que não vinham pela conversa. Guardei tudo no porta-luvas e arranquei na direção deles, porque a manobra para trás era impossível. Resultado: empurrão, chão, capacete sem viseira. 2 deles montados na minha moto a acelerar para dentro do bairro. O terceiro, com a cara cheia de queimaduras, tentou impedir, talvez por saber que era o mais fácil de identificar, mas foi-se também. Fiquei no meio do bairro, sem mota, sem telemóvel, sem carteira e sem chaves de casa. Um náufrago urbano. Coitado. Tento pedir ajuda, mas as pessoas desviam-se de mim como se eu fosse contagioso. Pá, que tristeza. Nisto, aparece uma carrinha da Europcar com 2 senhores que viram os assaltantes e disseram logo: entra, vamos atrás deles. Pá, que noite. Ele só queria apanhar Pokémons. Sim. Ele só queria apanhar Pokémons. Numa pausa da vida de pai. Lá fomos nós, diz ele. Uns minutos depois encontramos a moto caída, sem ninguém. Os ladrões tinham levado as chaves, mas felizmente ignoraram o porta-luvas. O telemóvel ainda lá estava. Liguei à minha mulher, que já estava num pranto, claro. Enquanto esperávamos pela polícia, os senhores ainda me ajudaram a procurar as chaves no meio do mato. Entretanto, começaram a aparecer moradores curiosos. Um deles confronta-nos por estarmos junto ao carro dele. Felizmente acreditou na minha história e até disse: estou consigo. Os da Europcar, vendo que eu estava protegido, foram-se embora discretamente para não terem de falar com a polícia. Isto parece estar à beira de um final feliz, não é? Mas o pior se calhar já passou. Ou será que não? Chegam então os reforços, diz o nosso ouvinte. Não uma patrulha, mas um verdadeiro exército policial. Carrinha de intervenção, carro da polícia, carro à paisana. Perguntei se era preciso tanto aparato. Um dos agentes responde: para este bairro é sempre assim. Expliquei o que se passou. Pedi boleia para casa para ir buscar a chave suplente. Aceitaram. No carro, um agente lança: então o que é que foste lá comprar? Coca? Haxixe? Já envergonhado respondi: Pokémon. Isto é capaz de ser o melhor diálogo que já aconteceu numa história contada nesta rubrica. Então o que é que foste lá comprar, hein?
O que é que vais lá comprar? Abre o jogo, coca, xixi, Pokémon. E os polícias? Está drogado. Penso que se adivinha facilmente a reação dos polícias, não é? Mas posso ler o que ele diz a seguir. Não acreditaram. Claro. Como assim? Então a polícia encontra tipo no meio de um bairro onde há negócios de droga a acontecer e não acredita quando ele diz para buscar Pokémons. Autoridades, onde está a vossa fé na humanidade? Diz o nosso ouvinte: tive de mostrar o histórico do jogo no telemóvel, mas nem isso os convenceu. Este momento também deve ter sido bom. Olha, repara. Um tipo a meio da madrugada apanhado num bairro conhecido por negócios de droga a explicar aos polícias como funciona o Pokémon Go. Repare, estão aqui as ruas e está ali um Charizard. Há quanto tempo é que consome drogas? Foi a pergunta. Diz ele que quando a polícia parou junto à esquadra, ele simplesmente tentou ir à vida dele, não é? Consigo imaginar o pobre diabo a dizer: polícias, muito obrigado, senhores agentes, vou então ver se chama um táxi. Não, ele diz que os polícias responderam: não, chamaste a polícia, agora tens de ir à esquadra. E fui, diz ele. Lá dentro, o clássico. Primeiro o polícia mau, que lhe diz: estás a gozar comigo, foste lá comprar droga, não foi? E ele: juro que não, eu só fui jogar Pokémon Go. Não me digas que ele foi preso. Não, ele não tinha droga com ele, não é? O polícia disse-lhe isso: olha, que não tens droga contigo, podes dizer. Disse-lhe o polícia: recusei-me a confessar um crime que não cometi. Perguntaram pelas caras dos ladrões, só consegui descrever o tal que tinha a cara queimada. Esse é o Zé Manel, diz o agente, vamos apertar com ele. Ui. Mostraram-me um catálogo de suspeitos, apontei uns quantos, talvez seja este. Até levar um murro. O quê? Um murro na mesa. Bom, foi um murro na mesa só. Mas deve ser assustador, não é? Claro. Aparentemente neste ponto o polícia deu um murro na mesa e exclamou: tu não podes acusar sem certeza. Que noite. Que noite. Já farto, diz ele, disse ao polícia que eu nem sequer queria ter vindo. Felizmente veio o polícia bom, mais calmo, mais respeitador. E deu-lhe uma festinha. Mostrou-me até um vídeo do bairro com facas e pistolas e shotguns. Um verdadeiro trailer do GTA. Depois de tudo relatado, este agente disse: não me leva a mal, mas é preciso ter uns grandes tomates para ir jogar Pokémon para aquele bairro. Coitado. Concordo com esta gente. Só que, enquanto pessoa que jogou Pokémon Go, eu asseguro que não é tomates. No meu caso, pelo menos, era só absoluta inconsciência. Quando uma pessoa percebe que na rua tal está um potencial Pokémon que não tem, a malta vai andando até chegar lá. Agora, pormenores do género: onde estou? Qual o grau de perigo deste lugar? Isso não existe na cabeça de um jogador de Pokémon Go. A única coisa que existe na cabeça de um jogador de Pokémon Go é o lendário verso do tema musical da série animada: Pokémon, vou apanhá-los todos. Incrível aventura deste ouvinte. Olha, ele nunca mais sai de casa. Incrível. Que depois ainda teve de responder, já no Reddit do Homem que Mordeu o Cão, teve de responder a questões nos comentários, nomeadamente de pessoas que não compram a história dele de que foi ali só para apanhar Pokémons. Portanto, ele está outra vez a passar pelo que passou em 2019. Está outra vez sob interrogatório, a responder a pessoas: malta, mas eu nem sequer sei distinguir erva de gato de erva para fumar. Coitado. Ele que deixe de responder. Bom, eu adorei esta história. Das minhas favoritas de sempre. Sim. Maravilhoso. Antes de fechar esta rubrica, para descanso do pessoal, urge dizer algumas coisas. Agradecer uma vez mais a toda a gente que continua a gostar de ouvir e de contribuir para isto. O Homem que Mordeu o Cão tem uma comunidade de ouvintes que é absolutamente incrível e continua a motivar-me a acordar a horas impossíveis. A temporada outono e inverno do Homem que Mordeu o Cão vai trazer coisas novas. Uma delas, vamos renovar o ambiente sonoro da rubrica. Depois dos incríveis temas musicais que tivemos, um do Jimba, outro do Carlão, vem aí um novo tema musical do Homem que Mordeu o Cão, criado por... não vou dizer, também não pode dizer tudo. Esperai para ouvir. Depois em setembro, sim. Também na temporada outono e inverno do Homem que Mordeu o Cão, preparai-vos para abraçar o novo livro do Homem que Mordeu o Cão, que está finalmente acabadíssimo. Ontem acabei os últimos desenhos. Vai chamar-se O Homem que Mordeu o Cão, uma mão humana forrada a veludo, homem. E a primeira edição, que é limitada, vai ter de facto a capa forrada a veludo, homem. Vai ser linda. Vai ser mesmo para pôr na estante. As edições seguintes vão sair com uma capa mais normal. Por isso, quando sair lá para outubro, é de deitar as mãos à versão forrada a veludo, homem. E sinto que devo também às pessoas uma palavra sobre o conturbado, mas desejado projeto que é o filme do Homem que Mordeu o Cão. O trabalho nele continua, mas é incrivelmente difícil montar um projeto de filme como aquele em Portugal. Mas deixo aqui a certeza que o projeto não morreu. Estamos a lutar para que aconteça, tudo correndo pelo melhor. Será uma das coisas que irei fazer em 2026. Portanto, todos façam figas. E se algum multimilionário estiver a ouvir, que não saiba o que fazer ao dinheiro, ponha aqui. Agora vais descansar um bocadinho, não é? É isso. E durante
deste mês pode sempre passar pelo site e pela app e ouvir as Todas as edições edições, todas. todas É lá verdade. estão. Todas, de uma ponta à outra. O Homem que Mordeu o Cão foi uma oferta de SEAT. Título deste episódio: uma espécie de uma sopa fria de estranhas histórias de romance moderno. Vamos começar com a sopa e vamos começar com estupidez. Não sei se viram isto, eu fiquei fascinado. Houve uma congressista americana, Marjorie Taylor Greene, apoiante do Trump, que estava a falar na Nancy Pelosi, que digamos que é assim a número 3 na hierarquia do poder atualmente na América, e disse que Nancy Pelosi, pela maneira como estavam a tratar os presos que invadiram o Capitólio no ano passado, quer instaurar nos Estados Unidos uma, e passo a citar, polícia gaspacho. Que? Isto deixou toda a gente super intrigada com o que ela queria dizer, até que se percebeu. Ela queria referir-se à polícia secreta da Alemanha nazi. A Gestapo. A conhecida. Pois. Isto é espetacular. Sim. A polícia gaspacho da Alemanha nazi. Sim, gaspacho. Claro que isto gerou uma vertigem de comentários nas redes sociais, sendo que um dos melhores é o do premiado chefe José Andrés, que escreveu no Twitter: cara congressista Marjorie Greene, a polícia do gaspacho foi criada por mim em 93 para que ninguém pusesse molho de tabasco, pimenta ou outras coisas estranhas na minha amada sopa. Estou com esse senhor. Gaspacho é como ele veio ao mundo. Essa senhora Marjorie Greene já tinha feito furor há uns tempos, porque foi daquelas que comparou a obrigatoriedade do uso de máscara com o tratamento dos nazis para com os judeus durante o Holocausto. Eu acho que a vida às vezes devia ser um bocado como um episódio da Quinta Dimensão, não é? As pessoas que diziam isto um dia acordavam e de repente estavam de facto na Alemanha nazi. Passavam lá meia dúzia de horas, não é? Só para saber o que Passavam meia dúzia de horas, não era preciso mais, e talvez aí percebessem que não é bem a mesma coisa. Não é Bom, de todo. aproxima-se o São Valentim, os sites de notícias bizarras começam a partilhar histórias reais sobre amor, ou se não sobre amor, pelo menos sobre a vontade indomável da espécie humana de emparelhar forte. Emparelhar é lindo. Emparelhar forte. E chegaram duas boas histórias. Esta é super intrigante. Uma senhora irlandesa chamada Julie Haynes, mãe de 2 crianças, saída recentemente de uma separação, achou que, se calhar, estava na altura de tentar levar a sua vida romântica para a frente. Amigas dela tinham encontrado pessoas boas com quem viviam e tinham encontrado em apps como o Tinder, e pronto, e aí foi ela. E muito rapidamente ela fez matches com um senhor super respeitável, um construtor civil com a sua própria empresa, com uma equipa de 4 ou 5 empregados. Era uma empresa pequena, mas sim senhor, um homem com a vida orientada. Ela gostou dele, achou, ora, aqui está um tipo com a cabeça assente nos ombros, e ele estava a trabalhar num sítio chamado Douglas, que ficava a 20 minutos da casa de Julie. Mas pronto, antes de se encontrarem, ela ficou bastante impressionada, sobretudo com a educação e a gentileza do senhor. Não havia sempre um comportamento digno, nada de pedir fotos nuas, nada de comportamento inapropriado. Um cavalheiro à antiga. Sempre muito educado. Quando é que isto vai descambar? Um cavalheiro à antiga, charmoso, decente. Conversaram muito online e a dada altura ele convida-a para irem tomar um café. Foi ele que tomou a iniciativa. Vamos tomar um café. Ela disse logo que sim, ficou super entusiasmada. O que é que ele disse? O que é que ele fez? Diz ela: pedi à minha mãe que tomasse conta dos miúdos, arranjei-me, penteei-me, dei tudo na maquilhagem. Íamos encontrar-nos às 4 da tarde para tomar café, por isso mandei-lhe uma mensagem às 3 a perguntar: bom, então como estamos? Não disseste mais nada? Era para confirmar. E ele diz: peço imensa desculpa, uma coisa tremenda aconteceu no trabalho, uma parede caiu inteira. Está aqui um drama. Nesta altura, diz ela, alarmes começaram a soar na cabeça dela. Ela começou a questionar-se: então, mas por que o rei não mandou ele uma mensagem logo quando a parede caiu? E por que quererá ele cancelar este encontro assim mesmo em cima da hora? A minutos de acontecer. Então ela decidiu fazer um trabalhinho detetivesco. Numa das conversas que eles tinham tido online, ela tinha aberto o seu coração sobre um acontecimento traumático da vida dela, a morte do pai dela. Ele tinha dito que sabia o que isso era, porque também tinha perdido o pai dele. Ele até lhe tinha dito o nome do pai. Então ela foi a um site chamado RIP.ie, que é um site de obituários de pessoas lá na Irlanda, e descobriu o senhor, um homem que tinha um grande negócio na zona de Limerick, e o texto falava nos filhos que lhe tinham sobrevivido, dizia lá os nomes dos filhos. Ela pôs-se a catar nas redes sociais estas pessoas pelo nome e encontrou o filho com quem tinha estado a falar e a combinar encontros. E não tinha nada a ver com o tipo do Tinder. A imagem. Ao que ela vai a correr falar com ele à app, pedir explicações, e qual é o espanto dela quando ela é instantaneamente bloqueada por ele. Mais um impostor. Logo. Ela decidiu então avisar outras potenciais vítimas sobre o tipo, publicou uma fotografia dele no Instagram, e qual não é, de novo, o espanto dela quando lhe aparecem 5 outras mulheres com fotografias do tipo, 5 outras vítimas que ele estava a manipular ao mesmo tempo, 6 com a Julie.
É o impostor do Tinder. Sabe-se lá se não há mais. Não é bem o impostor do Tinder. Isso é que marca a diferença desta história, que é bizarra. Bom, eles perceberam que as fotos que ele usava no Tinder eram de um outro senhor bem parecido, Sim. que não tinha nada a ver com isto, e ficaram a saber que este tipo que se fazia passar por ele, por esse tal senhor bem parecido, ou seja, o tipo com quem ela tinha estado a falar, na verdade, tinha uma vida surpreendentemente normal e até feliz. Ele tinha ficado noivo na noite de Ano Novo em Nova Iorque. E tinha um ar, não sendo o galã do Tinder, tinha um ar, ela diz que tem um ar normal e simpático. É um senhor com um ar normal e simpático. Não precisava de se ter feito passar por um galã, porque, diz ela, tinha um ar bastante decente. E ela agora questiona-se porque lhe acha um tipo que parece ter uma vida boa, que ficou noivo na noite de Ano Novo em Nova Iorque, anda a fazer-se passar por outro e a meter conversa com tantas mulheres no Tinder. Porque é maluco. A teoria dela é que, na verdade, ele se calhar acaba por ser um tipo solitário que só quer conversar. Porque ele não levava, as coisas não iam a lado nenhum. Ele não lhes pedia fotografias ousadas, não fazia sugestões sexuais. Não, ele tinha conversas super decentes e elegantes, marcava um encontro e desaparecia. Era só isto. Isto é bizarro. É estranho. Isto Falta é aí super qualquer bizarro. coisa. Falta só o dia em que ele matou não sei quantas pessoas. De repente. Ele nunca levava as conversas para coisas sexuais. Era um perfil falso, mas que mantinha sempre a conversa decente. A única coisa que falhava era no momento em que se combinava um encontro, que era ele próprio que combinava, e dizia: caraças, caiu uma parede, fica sem efeito. Acho que ele usou essa com todos. Portanto, havia sempre uma altura dos relacionamentos dele em que uma parede caía. Another break in the wall. Sim. Pode ser só uma pessoa com demasiado tempo nas mãos. Dá-me ideia que sim. Mas é fascinante. Também uma coisa é certa, também não vai longe. Pois, porque, é verdade. Pronto, é verdade. É assim. Que grande maluco. Mas a mente humana é fascinante. Bom, a busca pela roupa ideal para um primeiro date é um assunto importante. Pode ser uma coisa tensa, não é? O que de acho fará uma boa primeira impressão? Porque não pode ser nem de mais nem de menos, não é? Num primeiro date, as pessoas estão geralmente a funcionar como o Arnold Schwarzenegger no Terminator. É como se tivessem aqueles dados todos a aparecerem em frente aos olhos, não é? Mas veja-se o que diz uma outra senhora chamada. Esta não é Julia, é Julia Griggs. É americana, é fundadora de uma app de encontros, a app 4Play. Ela diz que para as senhoras, uma peça de roupa que funciona num primeiro encontro, por esta altura do inverno, e aqui fica uma dica. Senhoras, boas calças de cabedal. No entanto, a própria Julia diz que no caso dela foi uma opção que se revelou desastrosa. O que aconteceu durante um recente primeiro encontro dela foi que, de uma forma algo inexplicável, as calças começaram a desintegrar-se. Isso é grave. Ai, que nervos. Mas a desintegrar-se à grande. Aparentemente, a cada pequeno movimento dela, as calças iam rasgando mais e mais na zona do traseiro. Ainda por cima, tendo ela acabado por ficar com as calças em farrapos, como se tivesse sido atacada por um tigre. É incrível, mas na verdade, nada de muito extremo aconteceu. Para espanto e vergonha e horror dela, as calças começaram a rasgar à bruta e ficou com umas farripas penduradas atrás. Coitado. Ela depois mostrou o estado das calças num vídeo no TikTok e é mesmo incrível, porque está tudo Coitada. assim, tudo aos fiapos. Está tudo aos fiapos, mas eu só imagino tomar café com o rapaz e a ouvir rasgue, rasgue, rasgue. Digo-vos uma coisa: se calças minhas tivessem rasgado no meu primeiro encontro com a minha namorada, e vocês sabem como as minhas calças têm tendência a rasgar, não é? Choro. Na zona da virilha. Não, eu não ia ficar embaraçado. Eu ia assumir, eu iria dizer: escuta, Olha aqui. há uma coisa que tens de saber sobre mim, que é um bocado, é a conversa que se tem nos filmes de terror quando alguém assume que é lobisomem, não é? A pessoa que ama. Há uma coisa que tens de saber sobre mim: as minhas calças rasgam sempre na zona da virilha. E está a acontecer agora. Eu acho que ela ia achar encantador. Mas Não sei, olha que isso pode soar mal. Imagina que o Marco tivesse a acontecer isto, mas com ele com calças de cabedal. De cabedal. Comercial. Título deste episódio: Cornucópia de estupidez. Cornucópia de estupidez. Nuno Marco, quando tem pouco para dizer, recorre sempre ao eco. Só para prolongar a E a ferramentazinha da cornucópia também já foi usada. É verdade. Não há uma história de jeito. Bom, vamos em frente. O apartamento mais pequeno do mundo está para arrendar em Inglaterra, em West Kensington. Reparem na descrição, consiste em apenas uma divisão pequena. A divisão tem uma cama alta, uma espécie de beliche, mas só com o andar de cima. Em baixo não há outra cama, em baixo fica o duche. E o resto deste quadrado é, vamos chamar-lhe, a sala. Isto não tem nem cozinha, nem sanita. Preço: 700 € por mês. Toma.
700 euros para um apartamento sem sanita é um roubo. Peraí, tem duche, mas não tem sanita? Grandes gatunos. Eu uma vez fiz um sketch que era assim. Creio que não chegou a ir para o ar. Eu estou enervado com esta notícia. Alguém lembra Vão disso? roubar para a estrada. Desculpem o meu nervosismo sobre esta temática, mas eu não consigo conceber a minha vida sem este acessório. A sanita, se eu pudesse, passava lá a minha vida inteira. Punha rodas na sanita para poder deslocar-me a vários sítios. Diz que é péssimo para o hemorroidal, mas tudo tem um preço a pagar. Bom, em Hajipur, na Índia, houve exame nacional dos alunos do 10º ano. Quando essas coisas ocorrem, seja na Índia ou noutro sítio qualquer, acontece por vezes serio, alunos que copiam, alguns são apanhados e são expulsos. Mas o que se passou na Índia foi que vários alunos foram apanhados e expulsos por fazerem batota. Quantos? 600 só numa escola. 600 expulsos. E vendo as imagens do que aconteceu e correram o mundo há uns dias, percebe-se porquê. O que se passou nesta escola de Hajipur foi que os pais, sedentos de ajudar os filhos a passar o exame e a fornecer-lhes respostas, escalaram as paredes da escola em massa e penduraram-se em janelas. E estamos a falar de um edifício enorme. Eu não sei como é que se consegue escalar assim um edifício sem ser o Homem-Aranha, mas houve uma quantidade insana de pais que, escalando por vezes uns por cima dos outros, penduraram-se nas janelas da escola, berrando as respostas e esclarecendo as dúvidas dos filhos. Eu acho isto maravilhoso. Isto resultou na expulsão de 600 alunos. É das coisas mais épicas que eu já vi em toda a minha vida e ao mesmo tempo é tão refrescantemente descarado. Eu lembro-me do quanto discretos eram os alunos no meu tempo a tentar meter cábulas dentro das salas de aula. Eu não, nunca. Que eu sempre fui um poço de sabedoria, cultura e conhecimento. Já um colega meu teve a brilhante ideia de colar cábulas no mostrador do relógio de pulso e foi descoberto pouco tempo depois de entrar na sala, quando o professor lhe pergunta que horas são? E ele, catano. Agora, isto que se passou na Índia, é todo um outro nível. Eu vou pôr imagens disto no Facebook. São centenas de homens adultos escalando as paredes de uma escola, cabeças metidas nas janelas. Ao mesmo tempo, eu acho que isto é uma prova comovente de dedicação de pais para com filhos e merece ser, de certa forma, aplaudido. Ou então é só estupidez. Na Flórida, uma senhora de 61 anos procurava desesperadamente o seu gato. Como habitualmente, meteu as mãos debaixo da cama para apalpar em busca do fofo pelo do felino. Do meigo felino. Do meigo felino, sim. Qual não foi o seu espanto quando descobriu, em vez do gato, um indivíduo? A senhora procurava o gato, sim, procurava o gato, encontrou um ladrão lá por baixo, é um flagelo, mas eu devo também dizer que o contrário é péssimo também, que é uma pessoa meter as mãos debaixo de uma cama em busca de um ladrão e encontrar um gato. Eu por essa situação já passei e é péssimo porque é uma desilusão perante uma situação potencialmente emocionante. Eu acordo à meia da noite com um som que vocês conhecem e eu penso, está aqui um ladrão francês debaixo da cama a pedir iogurte. Afinal de contas, era a minha gata fazendo o seu característico grito do cio. Agora que eu penso nisso, é interessante pensar porque diacho estaria um ladrão francês escondido debaixo da minha cama com um desejo incontrolável por iogurte. Sabes que essa gatonagem às vezes tem coisas escritas. É. Quando podia perfeitamente ir pé ante pé ao frigorífico buscar o iogurte sem acordar o dono da casa. Seria um ladrão de péssima qualidade. Estou a imaginá-lo debaixo da cama a dizer: eu tenho que me manter calado para não acordar as pessoas, mas não resisto à vontade de comer. Não. Mas não era um ladrão francês. Era que só bela abordagem esta temática do Marco. É, não é? É, senhor. É para isto que me pagam. Como tu com nada, sabes o que é que ele fez? Fez uma cornucópia. Não é isso, não é isso. As histórias eram muito fracas, mas o que eu fiz foi como se eu tivesse pegado assim numa pilhazinha de fezes e construí uma escultura bonita, que agora está numa galeria e já nem sequer cheira mal porque foi envernizada por cima. Isto é o equivalente ao sótão do tio Lúcio. É. Mas em vez de ser com tabelinhas, fazeres um cavaquinho, foi... Também pegaste umas coisas e fizeste uma excelente rubrica. Eu tenho saudades do... Como é que ele se chamava? Era João Lúcio hoje? Acho que sim, acho que era João Lúcio. Sim. O Homem que Mordeu o Cão foi uma oferta Homes Place. Numa tabuinha, fazemos um furinho e... 5 para as 10. O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Título deste episódio: um Adonis com as calças para baixo. No Reddit do Homem que Mordeu o Cão, e podem lá ir e fazer parte dessa comunidade visitando reddit.com e depois fazendo busca por HQMC, há uma história que está a gerar grande entusiasmo. Foi lá deixada por um ouvinte nosso, cujo nome de Reddit é Familiar Force 300. Estes nomes aleatórios que o Reddit dá às pessoas quando elas lá entram são fascinantes. Parece os nomes da empresa na hora. Familiar Force. Bom, ele conta algo que lhe aconteceu o mês passado, deixou-lhe um certo trauma. Ele diz que ainda não consegue rir-se disto porque foi extremamente embaraçoso, mas, diz ele, partilhar talvez ajude ou não. Uma coisa é certa,
importa se ele não consegue rir disto. As pessoas que foram lá comentar e eu próprio rimos-nos bastante. Mas eu percebo a aflição. Ele diz: tenho 25 anos, estou a acabar um mestrado numa engenharia. Como todos os estudantes sabem, os finais de semestre são o nosso Vietnã. Os professores gostam de meter todas as avaliações na última semana de aulas, de modo a dar utilidade a todas as suas aulas e a ver se conseguem matar um ou outro aluno por desespero. Esta peripécia. Meu Deus! São sinistros os professores. Esta peripécia aconteceu este dezembro, na última semana de aulas. Diz ele: quando fecho os olhos ainda consigo ouvir o som de pessoas a usar calculadoras e outras a riscarem as folhas de exame em desespero. É o meu síndrome pós-traumático, que talvez não seja tão grave quanto o pós-Vietnã, mas está lá perto. Estas descrições são bem vívidas, embora eu creio que ainda assim há uma distância um bocadinho maior entre isto e o Vietnã. Tanto assim que não me parece que finais de semestre deem um filme tão bom como o Apocalipse Now ou o Platoon. Agora, o que ele viveu nesta história, eu acho que isso dá um filme lindo. Só que é um filme de galhofa. Conta ele: terça-feira fiquei a estudar até tarde, porque na quarta tinha uma apresentação e um exame. Ao sobreviver a quarta, tinha que ir estudar mais, porque quinta tinha mais um exame. E assim, na quarta à tarde, fui estudar no escritório do meu tio. Ele deu umas chaves, porque depois das 5 não está lá ninguém, e é um sítio sossegado e sem muitas distrações. Não sei como é que era convosco. As minhas memórias dos tempos de estudo envolviam o meu olhar e a minha mente, a dada altura, irem para outras zonas do meu quarto. Era para as bandas desenhadas, para o computador. Sim, e eu precisava de estar a ouvir rádio, música. Eu também. Assim baixinho sempre. Mas eu não tinha tios com escritórios. Portanto, eu tinha que resistir estoicamente a todos os estímulos que havia no meu quarto. E por isso acho sábio e responsável da parte deste nosso ouvinte ir para um lugar longe de tudo para se concentrar no estudo. Eu acho que hoje em dia nós carregamos connosco todas as distrações do mundo, não é? Basta termos telemóveis e portáteis. Mais sobre o portátil deste nosso ouvinte daqui a pouco. Ele chegou ao escritório, não é? Diz que passou a entrada, que tem um sofá, tem uma mesinha. Continuou em frente para uma zona onde havia secretárias. Suponho que aquilo seja uma espécie de um open space. E diz ele: tentei estudar, mas o meu cérebro não estava nada convencido. Isto é uma ótima descrição, não é? Como é que eu nunca me lembrei disto nos meus tempos de estudante? Lamento, tentei estudar, o meu cérebro não está convencido. Portanto, apesar de estar num local sem distrações, diz ele, decidi que ia fazer uma pausa para ver um episódio de uma série de comédia. Erro. Levei o meu computador para a entrada, sentei-me no sofá e comecei o episódio. Para minha sorte, era daqueles episódios que tinha mais drama do que comédia. A mistura entre o meu cansaço e desespero fez-me chorar. Meu Deus. Coitado. Fui buscar papel para limpar a minha baba e lágrimas. Para uma pessoa sensível e vulnerável, este nosso ouvinte, não é? Em contacto com as suas fragilidades. Eu acho isto bonito. A meio do episódio, depois de ter dormido pouco na noite passada, de já ter tido avaliações e de ter chorado, decidi fazer uma power nap ali no sofá. Para quem não está familiarizado com isto, as power naps são aquelas mini cestas reparadoras, não é? E é uma arte isto de dominar as power naps, porque se são curtas demais não são boas, se são longas demais também não são boas, não é? E manter o equilíbrio na cesta é uma arte. Diz ele: desapertei as calças para ficar mais confortável. E eu compreendo, faço o mesmo nas minhas cestas. Não sei se vocês... Há malta que tira calças nas cestas. Eu não mantenho as calças. Sim. Eu às vezes até visto o pijama. Se fizeres uma cesta tipo no sofá, estás como estás. Mas há pessoas que fazem a cesta, vão para a cama onde dormem. Eu faço na cama, mas não me dispo. Ponho-me assim só por cima. E uma mantinha. Não me meto na roupa da cama mesmo lá por dentro. Com a roupa da rua. Estás com a roupa da rua, não? Claro. Mas gosto do facto de teres tirado o cinto. Me tiro o cinto. Para estar mais à vontade. E desaperto o botão. Pronto. Ele desapertou as calças, aconchegou-se no sofá e diz ele: fechei os olhos. Não deve ter passado mais de 5 minutos quando acordo com umas chaves na fechadura e a porta a abrir. Levanto-me sobressaltado num pulo e as calças caem-me até aos joelhos. Claro. Era uma das empregadas do meu tio. Portanto, vamos imaginar este quadro, não é? Olhamos-nos nos olhos, diz ele, e passou aquilo que me pareceram 1457 anos. Ela desviou o olhar para contemplar aquele belo cenário. O que ela viu foi um rapaz sem calças, à frente de um computador e montes de papéis amachucados ao meu lado. Que maravilha. Que, relembro, continham apenas lágrimas e baba. Sim, sim. Isto de facto é um quadro catastrófico. É uma catástrofe mesmo. Continua ele. Ela pousou um caixote que trazia no chão e decidiu virar-se para se ir embora enquanto dizia: eu não vi nada, eu não vi nada.
Eu dei uns passos na direção dela enquanto puxava as calças para cima e só consegui balbuciar. Precisa de ajuda? Isto não é o que está, não é. Mas a senhora fechou a porta e foi-se embora enquanto dizia: eu não vi nada. Ainda hoje diz eu não vi isso. nada. Isto é embaraço, senhoras e senhores. E ele diz: e foi assim que o cansaço fez de mim um tarado que vai para escritórios de trabalho buscar prazer solitário. Só que não. O meu tio ligou-me 20 minutos depois a dizer que ia lá alguém. Eu respondi que já nos tínhamos visto e que foi chato porque estava numa pausa e a senhora apanhou-me deitado no sofá com o botão das calças desapertado. Foi tudo o que tive coragem de dizer ao meu tio. O meu tio riu-se, disse que ia ligar à senhora. Fiquei em pânico outra vez. Depois voltou a ligar-me a dizer que estava tudo bem, mas que a senhora lhe disse várias vezes que não viu nada. Não vi nada. Eu não vi nada. Houve vários comentários da comunidade de seguidores do Homem que Mordeu o Cão no Reddit a esta história. O meu favorito talvez seja: portanto, esperas que a senhora da limpeza ande por aqui no Reddit para ler isto e acreditar nessa história. Exato. Ele pode estar a enganar-nos a todos, não é? Boa tentativa. Verdade. Claro. É verdade. Bom, sou grande fã de histórias em que se perde o controlo a uma situação. Esta saiu no jornal Daily Mirror, mas na verdade o jornal foi sacá-la a essa fonte inesgotável de drama que é o Reddit. É a história de uma despedida de solteira no fim dos loucos anos 80. Uma história embaraçosa guardada em segredo durante 35 anos e que agora é partilhada com o mundo pela filha da senhora a quem isto aconteceu. A filha diz que teve a bênção da mãe para contar isto. Diz ela: a minha mãe casou em 1989, naquela altura trabalhava num jornal, era boa amiga de várias das suas colegas, elas organizaram uma valente despedida de solteira. Houve nesse dia muita conversa sobre a festa da noite. O patrão delas terá ouvido a conversa que estava a acontecer, mas pronto, o dia de trabalho delas acabou. Encontraram-se num bar para festa! Uma festa de miúdas, para celebrar a despedida de solteira da amiga e colega. E então conta à filha da senhora: elas chegaram ao ponto de contratar um stripper e o stripper está a dar um grande show para elas. O stripper acaba de dançar, elas começam numa de: oh, não te vais já embora, só mais uma. E é nesta altura que elas ouvem aquilo que desejariam não ter ouvido. Elas ouvem uma voz gritar: não temam, chegou o Adonis. Oi? Então, para espanto e horror delas, surge o patrão. O respeitável e sério patrão delas, que estava no bar, era apreciador de pinga e surge com um andamento que elas não conseguiram prever. O patrão salta para o palco e, de acordo com a perturbadora descrição, começa a dançar e a despir as suas roupas. Meu Deus. Diz ela: a minha mãe e as amigas estão em choque, não sabem o que fazer enquanto o senhor se despe, então decidem correr todas para uma das casas de banho e esconder-se. Reação desta imagem que o homem queria. Mas é a única solução que eu vejo. Reação de pânico, estás a ver? Chegou o Adonis. Quando saem da casa de banho, o patrão está caído no chão, podre de bêbado, envergando nada mais do que as cuecas. Malta, eu peço a todos os nossos ouvintes que, neste ponto, imaginem esta história, mas com os vossos patrões. Não. Eu estou a imaginar, é o primeiro dia de trabalho Quero depois deixar esta disso. imagem na cabeça dos nossos Não, ouvintes. elas entraram todas no escritório a dizer: eu não vi nada. Exato. Eu não vi nada. Mas pronto, voltando aqui a este caso, uma das colegas ligou para a mulher do patrão a pedir-lhe que o viesse buscar. Assim que perceberam que ele estava entregue e em boas mãos, diz ela que foram tentar divertir-se para outro estabelecimento noturno, só que a noite ficou tensa, sobretudo porque lá está, todas elas estavam em pânico, a pensar no desconforto que seria voltar ao trabalho na segunda-feira. Isto foi uma sexta. E ter de encarar o patrão e o patrão ter de desencarar elas. Recordo que a última imagem dessa noite do patrão envolvia o senhor caído para o lado em cuecas, depois de efetuar um número de strip que arrancou com as palavras: nada temam, chegou o Adonis. Só essa entrada fulgurante, não é? Nada temam, chegou o Adonis. Isto marca uma pessoa, não é? Bom, chega segunda-feira. Pois. E o patrão delas estava impecável, agindo como nada, como se nada Não se tivesse lembrava. acontecido. Ou fingiu que não se lembrava. Diz ela: a minha mãe ficou com a sensação de que ele não se lembrava de nada, Pois. o que muito sinceramente era o melhor que podia acontecer. Portanto, ninguém falou mais do assunto. Uma das pessoas que comenta esta história diz: não, ele lembrava-se, mas era melhor não falar. Exato. Era melhor não falar. Eu tenho a ideia que isto das bebedeiras não serem lembradas, eu acho que há uma sólida percentagem delas que são de facto lembradas. Eu acho que os visados optam por não me lembro nada do que aconteceu. A sorte é que o tempo cura tudo, não é? Cura a bebedeira e também os traumas. O tempo e um gorãozão. Alguém há de ter filmado. Alguém há de ter filmado. Em 89 não havia. Então esquece. Pá, não havia. Quer dizer, havia camcorders. Mas estava lá com uma camcorda no bar. Nunca se sabe. Mas pronto, este senhor era chefe de uma redação, era um jornalista respeitável, que foi visto a dizer: nada temam, chegou o Adonis, despiu-se e caiu para o lado em cuecas. Não vi nada. Não vi nada. Não vi nada.
É uma oferta Homes Place. Visita o site e faça o download do e-book com receitas de inverno. Título deste episódio: Homem que mordeu o cão, vida selvagem. É tipo BBC, portanto, para quem não percebeu. Pode ser National Geographic, é que se for assim tens banda sonora. Pode ser. O homem que mordeu o cão. Aí está. Eu estou fascinado com um dos vídeos mais inspiradores que já foram postos no YouTube. E não é nada lamechas, não é nada com textos ou com mensagens tocantes. E sem ter nada disso, o raio do vídeo nem sequer música tem. Consegue ser, de uma vez, emocionante, parvo, hilariante e um verdadeiro hino à confiança que devemos ter em nós próprios e nas nossas forças perante a adversidade. Pareces a minha gata quando o gato está a tentar roubar-lhe comida. Ela faz esse som. Ora bem, quem nos ensina preciosas lições neste vídeo? Nada mais nada menos do que um porco-espinho. Isto é bom demais e daqui a pouco eu já vou depositar o vídeo no Facebook. Isto aconteceu no famoso Kruger Park, na África do Sul. Aconteceu à noite e por sorte estava lá uma equipa com câmaras e com luzes para captar este momento tenso, mas por fim épico na vida deste porco-espinho. O que é que se passa? Passa-se que o porco-espinho está na sua vidinha, provavelmente buscando alimento na escuridão da noite, quando surge um grupo de leoas. E não estamos a falar de 2, 3, 4, não. Não estamos a falar de 10, não estamos a falar de 15. Estamos a falar de um total de 17 leoas que na escuridão da noite cercam o porco-espinho. Um porco-espinho, 17 leoas. O que é admirável aqui é basicamente tudo. Eu começaria pelo ar do porco-espinho. O tipo está rodeado pelos representantes do topo da cadeia alimentar. Em nenhuma altura se pressente que ele esteja com medo. Se há uma mensagem que parece retirar-se da observação do comportamento e da expressão do porco-espinho, ela resume-se a poucas palavras. Eu diria que, olhando para o porco-espinho, ele está interiormente a dizer qualquer coisa ali entre o "epá, não me lixem" e o "ai, somos leoas, não somos? Somos o topo da cadeia alimentar e vamos comer este peixaroco, não vamos? Não, mas é o rei que as parta." Eu acho que o porco-espinho está a gozar com as leoas e elas têm no focinho a expressão de quem já tem alguma experiência de vida e que se calhar até sabe o que acontece quando se tenta abocanhar um animal que tem o dorso coberto de agressivos e dolorosos espinhos, mas também isso é fabuloso no ar das leoas. Elas andam ali de volta do porco-espinho como quem diz: meninas, a gente consegue dar cabo disto, não conseguimos, vá lá. Somos leoas, certo? Leoas. E o que é certo é que depois de estudarem o porco-espinho de todos os ângulos possíveis, sofrerem as consequências, não é? Primeiro elas só observam. Sim. Ele parece simplesmente querer continuar o seu trabalho porque nem sequer foge. Ele parece estar a dizer: filhas, a sério, deixem-me lá ver se eu apanho uma minhoca qualquer e saiam-me da frente, a sério, saiam-me da frente, parecem uns emplastros. A dada altura o que acontece? Algumas leoas mais ousadas tentam abordagens mais à bruta. Mas mais naquela. Pica, não é? Sim, elas estão numa de a sério, somos leões, vamos abocanhar este sacana, não se fala mais nisso. E claro, arrependem-se. Algumas delas mal tocam ao de leve no porco-espinho, voam para trás como se tivessem molas. Eu acho que é a primeira vez que, ao olhar para imagens da natureza, é a primeira vez que eu quase consigo ouvir um felino de grande porte dizer um palavrão. A sério, eu quase consigo ouvir dizer. E o porco-espinho sempre na dele, sempre numa de epá, eu avisei, vocês já deviam saber. É fenomenal. Ao mesmo tempo, a resiliência das leoas. Resiliência é uma palavra bonita, na verdade. Sim. O que eu devia ter usado era a palavra teimosia. Teimosia, é mais isso. Elas não param de rondar o porco-espinho e não param de se picar nele e de saltar. E o que se passa a seguir, após mais uma ou duas tentativas, é que as 17 leoas começam a afastar-se vencidas. Dali não levam nada. E o porco-espinho na dele. O porco-espinho neste ponto parece estar fanfarrão. É tipo: isso, vão-se embora, suas bichanas, eu conheço gatos caseiros mais corajosos que vocês. E o que é maravilhoso é que nesta debandada há uma última leoa que volta atrás. E é maravilhoso o ar de confusão no focinho da leoa. O ar de caraças, mas isto não pode acabar assim, isto não é natural. Mas quem é este bicho para não ser comido aqui e agora? Mas não adianta. E acaba também a ir-se embora e o porco-espinho segue a sua vida. E isto é provavelmente o melhor vídeo com animais que eu vi no YouTube. Porque, ok, é sempre giro ver bichos a fazer habilidades, ou a escorregar, ou a demonstrar carinho uns pelos outros e pelos donos, mas esta demonstração de convicção, autoconfiança e testículos do tamanho de planetas, metaforicamente falando,
É das coisas mais inspiradoras que eu já vi. Moral da história: se quisermos, todos nós temos espinhos, metafóricos, no dorso, com os quais conseguimos afastar leoas, metafóricas, desde que acreditemos. Eu friso bem a questão metafórica, porque eu não garanto que um ser humano que vá para o meio de 17 leoas armado em bom tenha a mesma sorte que este porco-espinho. É bom frisar isto. Mesmo que tenha as unhas muito grandes. Sim, sim. Não tem hipótese. Não vai alguém querer experimentar. Estou louco para ver esse vídeo. Põe no Facebook, sim. É um desafio por estes dias pôr vídeos no Facebook, mas vamos tentar. Algumas dificuldades, não é? Mas pode ser que funcione. O Homem que Mordeu o Cão é uma oferta Homes Place. Visite o site, faça o download do e-book com receitas de inverno. O Homem que Mordeu o Cão. Título deste episódio: uma conferência extremamente interessante sobre o social media moderno pelo professor Nuno Marco da Universidade Nacional da Estupidez, UNE. Excelente. Vamos a isso. Malta, estou na temporada 7 de Guerra dos Tronos. Com jeitinho conseguirei ver o último episódio ao mesmo tempo que vocês. Estou a conseguir escapar airosamente a spoilers, mas estou curioso com o que está a acontecer com a última temporada que vocês estão a ver. Li uma notícia hoje que diz que mais de 500 mil pessoas decidiram assinar uma petição para que a temporada 8 de Guerra dos Tronos seja destruída e refeita desde o início. Não concordo nada. 500 mil pessoas. 500 mil pessoas. Quantas pessoas? 500 mil pessoas. Meio milhão de pessoas. E continua a crescer este número. 500 mil pessoas que não gostaram do rumo que a história tomou e que decidiram não só dar-se ao trabalho de escrever cartas de protesto para a HBO, como de organizar petições para que eles na HBO apaguem estes episódios e os refaçam. Eu adorei o último episódio. Adorei. Já tinha acontecido um fenómeno parecido com alguns fãs de Star Wars, que também pediram para que o último filme, Os Últimos Jedi, fosse apagado e refeito, porque eles não gostaram. Eu gosto sempre quando alguém diz: estragaram a minha infância. A sério, com um filme, mas que porcaria de infância, pá. É de facto incrível o empenho e a força dos seres humanos para lutar para que os filmes e as séries de que gostam sejam feitos como eles acham que deveriam ser feitos. Já o empenho e a força para coisas que tornem de facto o mundo um lugar melhor e mais justo. Para isso está quieto, dá muito trabalho. E isto resume o mundo no século XXI, que se lixa o resto. 1 milhão de pessoas, eu estou impressionado. 1 milhão de pessoas. As pessoas não têm vida. Mas é um bocado o espírito que se lixa o resto, desde que haja séries e filmes para a gente se entreter e que eles sejam feitos como nós queremos. À medida Exato. Claro, e não como os autores acham que eles devem ser. Mas quem é que são esses autores? Quem é que eles acham que são? Os donos das séries e dos filmes? Por acaso são. São. Por isso, se não gostam do fim da Guerra dos Tronos, chorem um bocadinho e avancem com as vossas vidas. Protestos e petições. Olhem em redor, quem dera tantas causas importantes que houvesse 500 mil almas a manifestar-se por elas. E, no entanto, senhores da HBO, venho para este meio manifestar a minha revolta pelo rumo que a temporada 8 de Guerra dos Tronos está efetivamente a tomar. Senhores, tenham juízo. E reparem, é um tipo que tem a cave cheia de bonecos que vos diz isto. Reparem ao que isto chegou, é ridículo. Eu cada vez me sinto mais velho. Nós crescemos num tempo em que víamos filmes e séries e de uns gostávamos e dos outros não. E a vida seguia em frente. Lembram-se da vida? Chamado comer e calar, não é? A vida seguia em frente. Eu lembro-me de dada altura ficar histérico de felicidade porque ia estrear nos cinemas um filme com os Ewoks, que são aqueles guerreiros fofinhos do Star Wars. Parecem uns ursinhos, não é? Estou a explicar isto para leigos. Claro. Sim. O filme estreou num cinema ao pé da minha casa em Benfica, ao Fonte Nova. E eu e amigos meus da escola fomos vê-lo. O filme chamava-se A Caravana da Coragem, uma aventura dos Ewoks. E era o nosso primeiro contacto em alguns anos com Star Wars. E por isso nós estávamos felizes, estávamos em pulgas. E então vimos o filme e no fim as luzes acenderam-se, olhámos uns para os outros, encolhemos os ombros e dissemos: isto foi mau! O que é que aconteceu a seguir? Fomos comer um gelado. E depois fomos para casa de um dos meus amigos jogar risco. Um espectador de hoje veria o filme dos Ewoks, gritaria e choraria no final: ai, que me deram cabo da infância! E sacaria do telemóvel e abria uma petição e apresentava uma queixa aos produtores e dedicava pelo menos o mês seguinte da sua vida a lutar todos os dias contra esta tragédia. Olha, Marco, deixa-me fazer aqui um pequeno update. O Rodrigo Moreira escreveu a petição, já vai nos 750 mil. Sério? Bom, isto é tudo capaz de ter um dragão. Mas ainda bem que me lembras isso. Porque eu quero uma petição, não gostei do final de João Godunha na Vila Faia.
Bom, eu acho que isto tem a ver com a maneira como a internet e as redes sociais mudaram a relação entre consumidores e produtores, porque agora está tudo muito perto. Uma pessoa sabe que pode muito rapidamente aleijar alguém na HBO, produtora da Guerra dos Tronos, com um tweet. E nós não tínhamos a morada de ninguém. Na nossa juventude não tínhamos a morada. Para quem é que se via? Não tínhamos onde escrever. Mas a história mais gira sobre a relação entre produtores e consumidores chegou ontem à minha mesa de trabalho. Não existe! Na América apareceu uma nova marca de água de coco. Creio que esta marca não existe cá, por isso eu acho que posso falar dela sem problemas. Chama-se Vita Coco. Antes de mais, a água de coco é um assunto que não é pacífico, porque há muita gente que gosta, mas há muita gente que odeia. Eu devo dizer-vos que quando fui ao Rio de Janeiro ia com alguma expectativa sobre a água de coco, porque várias pessoas diziam: olha, que aquilo é espetacular quando está calor, aquilo é espetacular. Eles cortam-te ali o coco e tu bebes e é fresco. E eu, ok, assim foi, estava calor. É banal. Estava calor. Fui a uma daquelas bancas que vendem água de coco. O senhor deu lá uma machadada naquilo. Claro, enfim, uma palhinha. E eu não bebi e. Exato, é como eu. Então é isto. Prefiro água normal, porque água Quero normal. então um chopinho. Desculpem, fãs de água de coco, não escrevam a protestar. Pois bem, esta empresa Vita Coco decidiu fazer uma coisa histórica, que foi dedicar tempo e carinho aos críticos, às pessoas que foram para as redes sociais dizer que não gostam de água de coco. Então o que eles começaram a fazer foi começaram a enviar garrafas grátis para essas pessoas para tentar mudar-lhes a opinião, para se habituarem. provando que a razão pela qual elas não gostavam de água de coco era porque não tinham provado a deles. E a coisa não correu mal, exceto com um influencer americano do Twitter, um tipo chamado Tony Poznansky. Em resposta a esta intenção da Vita Coco de oferecer água de coco grátis aos críticos, ele escreveu um tweet dizendo... O tweet é muito mais brutal do que aquilo que eu vou fazer. Eu vou fazer uma versão familiar do que ele escreveu. Ele escreveu: vão para o coisa. Sim. Guardem essa trampa para outro. Eu preferia beber a urina da pessoa que gera as vossas redes sociais do que água de coco. Diz-me que eles puseram no seguinte foi surpreendente. A empresa Vita Coco, respeitável e séria companhia de refrigerantes, publicou uma fotografia de um dos elementos da sua equipa das redes sociais, uma rapariga, junto a uma sanita, na casa de banho da empresa, a segurar um jarro com o logotipo da Vita Coco, jarro esse que está cheio de urina. Cheio. E a acompanhar a imagem vinha a mensagem: qual a sua morada? É excelente. Vita Coco, I Eu acho love isto you. lindo, acho isto lindo. Estamos todos muito mais íntimos e atrevidos uns com os outros. Não percebi bem se isso é bom ou mau, mas isto foi giro. Agora, não temos só água de coco nesta edição, também temos vinho. E isto aconteceu em Manchester, na Inglaterra. Um restaurante, aconteceu num restaurante, um grupo de convivas pediu um vinho de Bordeaux. E o vinho veio e todos beberam com gosto. Era bom, era mesmo muito bom. Eles estavam tipo: mas isto é um néctar do paraíso. Pagaram a conta e foi na altura de pagar a conta que o empregado lhes disse, meio enfiado, ele disse: aconteceu uma coisa incrível, meus senhores. Os senhores não beberam o vinho que tinham pedido. Beberam o vinho mais caro da casa, por engano. Que é um vinho que custa não o preço que está assinalado na vossa conta, mas um bocadinho mais. Os senhores beberam um vinho de 5.000 euros. Está certo. E ficou ali tudo meio encravado. Pois, claro. Creio que o restaurante ainda terá dito. Lá o empregado disse: os senhores não querem pagar os 5.000 euros pelo vinho que beberam. E eles responderam: Não apetece muito. Não. E o restaurante não insistiu. E o caso foi tão falado e tornou-se tão viral nas redes, com o restaurante a escrever uma mensagem até bem humorada sobre o assunto no Twitter, que agora há peritos em redes sociais a dizer que o dinheiro que este restaurante perdeu com aquela garrafa já recuperou em publicidade gratuita. Claro. Isso é incrível. Eu gostava que nesse grupo estivesse o tipo de água de coco. Para si, água de coco. Não bebe este vinho. Tá bom? Para si. É isso. É pá, que maravilha. Qual foi a minha conferência sobre social media? E bem. Acho que foi muito interessante, não foi? Qualquer dia temos que abrir uma destas. Sim. Assim para festejar. É uma de 5.000 euros? Claro. Mas quem compra? Olha, quem como compra? não temos tempo, vai tu comprar, Não, tá bem? não. Pois Não é a empresa compra. Olhem a frase. Depois fazemos contas. Bom. Comercial.